Leitura diária. Neemias, capítulo 11. O repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente, tanto de Judá quanto de Benjamim, viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalelel, descendente de Perez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Perez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeorão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazu, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer. E os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabidiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azicão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabide, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas. E Abida, filho de Samua, neto de Gaial, bisneto de Geduntum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa.
os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs, que guardavam as portas, eram 172. Os demais israelitas, incluindo o sacerdote e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que era responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Quiriate-Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, em Jac-Bezel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimás, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Amém? Para refletir, a lista dos que habitaram em Jerusalém e nas cidades e aldeias de Judá foi organizada deitando sortes. Este era um costume comum quando estavam diante de algo de difícil escolha. A providência divina era invocada e não havia dúvida de que Deus havia conduzido caso a caso, pois do Senhor procede toda a decisão. Provérbios 16, 33. O que reforça ainda mais o nosso estudo de ontem, do quanto é importante ponderar e orar antes de qualquer decisão ou escolha a ser tomada. Jerusalém não era mais aquela cidade que enchia os olhos. Apesar de erguidos os muros e reconstruído o templo, o restante da cidade ainda estava em estado de calamidade pública. Como denominamos hoje as cidades ou os lugares destruídos por algum agente natural ou humano. Mas mesmo naquela situação nada favorável, muitos voluntariamente se ofereceram para morar ali com as suas famílias, ainda que lhes fosse difícil. E essa atitude foi ovacionada pelo povo. Israel reconheceu o amor daqueles homens pela cidade, que pela primeira vez no relato histórico é chamada de Santa Cidade de Jerusalém. As ruínas daquele lugar e a sua história de sofrimento e de rebelião não foram suficientes para impedir que seu propósito fosse esquecido. Ela havia sido escolhida como habitação do Senhor, e isso já era motivo suficiente para que fosse aclamada como santa.
A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado, ou seja, santo é tudo aquilo que é separado para um fim específico. Jerusalém era uma cidade separada para cumprir com um propósito divino. Dela sairiam reis, profetas e um povo que deveria declarar com a sua vida que serviam a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 4:6. Portanto, ainda que o seu estado físico fosse afetado, o seu desígnio santo não deixaria de existir. Isso não acontece com os santos dos últimos dias também? E quem são estes santos? Quem são estes que voluntariamente se entregam ao serviço do Senhor, ainda que isso signifique renúncia e dificuldade? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Essas palavras ditas pelo anjo a João têm uma profundidade que muitos não têm compreendido, até mesmo aqueles que professam guardar a lei de Deus. Em seu sermão profético, Cristo descreveu o mundo como a maioria estando desprovida de algo que é essencial para a real compreensão das Escrituras e do plano de redenção: o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8, e esse amor que deve nos mover a realizar qualquer coisa neste mundo. A obediência voluntária deve ser o resultado desse conhecimento, pois, como está escrito, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. A disposição daqueles voluntários não foi louvada pelo povo, simplesmente pela coragem de estar indo morar em meio a uma terra destruída, e sim porque, apesar da destruição em que estavam inseridos, escolheram viver na habitação de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmos 91:1-2. Jesus nos prometeu preparar moradas na Nova Jerusalém. João 14:1-3. Não mais uma cidade edificada por homens, mas cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Hebreus 11:10. Perseveremos em permanecer voluntariamente no Senhor e no seu amor, e então, muito em breve, estaremos todos reunidos na santa cidade celestial, onde está o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Amém?